Muito boa noite a você que já está com a gente aqui em mais uma aula desses nossos encontros e reencontros da Escola de Missões. Você é muito bem-vindo, queremos desejar a todos vocês um forte abraço e um feliz sábado. Você já fez o culto do pôr do sol aí hoje? Claro que sim, eu creio que você já fez com a sua família, já está nesse momento conectado com a gente, então faz o seguinte, ó, aí de onde você está, pelo celular ou pelo computador ou no Smart TV, onde você estiver assistindo a gente, mande o seu recadinho, dê o seu alô, dê o seu boa noite, dê as suas boas-vindas, deseje um feliz sábado. Olha o menu de coisas que você pode escolher. Hoje nós estamos indo da metade para o final da nossa Escola de Missões. É o nosso 6º encontro. Até aqui, a nossa jornada foi fantástica. Tivemos introdução geral à Bíblia, aprendemos como abordar as pessoas, aprendemos como manusear a Bíblia do Velho Testamento ao Novo Testamento. Cada aula foi extraordinária. E no dia de hoje não vai ser diferente. Daqui a pouquinho eu vou apresentar para vocês o grupo que está com a gente, a dupla que está com a gente. Olha, são pessoas magníficas, especiais, trazidas por Deus hoje para conversar com a gente como discipular as novas gerações. Você já tentou dar um estudo bíblico para essa galera dos dias de hoje? Já parou? Sabe como fazer? Daqui a pouquinho, o bate-papo, a conversa, a aula é sobre esse assunto. Está sentindo a falta de alguém? Mande o link, compartilhe o link com os alunos aí da sua igreja, com a sua unidade de ação. Ninguém pode ficar de fora dessa aula. Vamos à aula de hoje? Está comigo o pastor Rodolfo e com ele um convidado todo especial. Aí onde você está agora, incline a sua cabeça, nós vamos orar e na sequência, como discipular as novas gerações. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, estamos no nosso 6º encontro. Já foram 5 aulas extraordinárias preparadas por pessoas para preparar outras pessoas, para que preparem outras pessoas para o reino dos céus. E nessa noite não vai ser diferente. As novas gerações precisam ser discipuladas e preparadas para o reino da glória. Abençoe o pastor Rodolfo, pastor Elmar, em nome de Jesus. Amém. Vamos à aula de hoje, como discipular as novas gerações. Fique com a gente até o final e um feliz sábado para todos vocês. Olá, boa noite. Fico muito feliz de poder estar conversando com você que tem participado da nossa Escola de Missões. Cada aula que nós temos aprendido aqui coisas sensacionais, coisas muito boas, onde nós estamos aprendendo a desenvolver os nossos dons nessa missão tão importante que Deus confiou para todos nós. E nessa noite nós vamos conversar aqui sobre como evangelizar as novas gerações. Só que hoje eu não estou sozinho. O nosso cenário está diferente, o nosso cenário está bonito. E hoje quem está aqui conversando comigo, vai conversar com você também sobre as novas gerações, é o pastor Elmar Borges, o nosso líder de jovens para toda a União Sul-Brasileira. Boa noite, pastor Elmar. Tudo bom, pastor Rodolfo? Olá, gente, tudo bem? Que prazer poder estar aqui com vocês nessa noite, numa escola tão boa. Parabéns aí, pastor Gilson, pela iniciativa, por esse trabalho. Eu tenho certeza que a instrução é o caminho pela busca da perfeição. Então, parabéns porque você está aqui nessa aula de hoje e eu acredito que as outras já estão também no YouTube, né? Já. Então, a gente pode assistir as anteriores também, né, Rodolfo? Exatamente. Muito Se você bom. quer lembrar alguma coisa que você já viu, só vir aqui na nossa página do YouTube, tá? Assistindo as aulas anteriores. E amigos, é o seguinte, hoje nós vamos fazer aqui um bate-papo, nós vamos conversar sobre esse tema que é tão importante, que a igreja tem colocado os seus olhos com muito carinho, cuidado com as novas gerações, especialmente como a gente fazer com que as novas gerações estejam envolvidas no processo de discipulado e evangelismo. Eu estou com o YouTube ligado aqui, que eu quero ir vendo o seu comentário, nós queremos aqui receber a sua pergunta, nós queremos que realmente seja uma aula, não apenas aqui o pastor Elmar e eu falando, a gente quer que você esteja conectado com a gente. Pastor Elmar, como que a igreja tem visto hoje essa preocupação com as novas gerações, não é mesmo?
A gente tem ouvido muito falar sobre novas gerações, a igreja está se preocupando hoje? Excelente pergunta, Rodolfo. Meus irmãos, recentemente nós fizemos alguns estudos, né, nos números da igreja, na secretaria da igreja, e nós percebemos de que nós temos uma faixa etária que tem sofrido bastante. Na verdade, isso não é uma descoberta da Igreja Adventista no sul do Brasil, mas é um aprofundamento de uma pesquisa, de um entendimento de todo mundo cristão. Nós estamos tendo uma certa dificuldade de ter o jovem na igreja, principalmente ali a partir dos 15 anos em diante. A impressão que se tem no mundo cristão é que, principalmente o jovem, ele vai para a faculdade, ele entra como um cristão e ele sai sem religião. E esse é um quadro que tem se repetido assim em todas as cidades, em todas as crenças cristãs, e a gente tem olhado para isso com muito carinho. Só que é o seguinte, Rodolfo, a gente está percebendo cada vez mais de que isso é uma preocupação que não pode ser só sua e só minha, né? Porque como pastor você trabalha no Ministério Jovem da Associação Oeste Paranaense. A sua preocupação é com os jovens. A minha preocupação são os jovens da União Sul Brasileira. Só que a gente percebeu que só a nossa preocupação não está sendo bastante para reverter esse quadro. Então, a gente começou a dar ênfase numa coisa chamada Pacto de Gerações, que é o Ministério Jovem trabalhando, o pastor da igreja envolvido na busca dos jovens, também os anciãos e líderes da igreja com esse olhar novo para os jovens, um olhar que praticamente antigamente não existia. Antigamente, quando existia uma comissão da igreja a falar sobre jovens, normalmente era, vamos aqui disciplinar, o que a gente vai fazer com esse jovem problemático, né? E hoje a nossa proposta é que a comissão da igreja, o pastor local, comece a olhar para os jovens nas comissões de igreja do tipo assim, o que é que nós vamos fazer, que projeto nós vamos desenvolver para envolver mais os jovens na igreja local. Agora, veja bem, nós temos esse pacto de gerações, o Ministério Jovem, nós temos o pastor local, nós temos os líderes da igreja e agora o quarto ponto, os pais. Rodolfo, você tem que estar preocupado na salvação do jovem da igreja. Eu também, nós amamos os jovens. Mas o bem da verdade é que você, pai, que está me ouvindo nesse momento, você também precisa se preocupar com a vida eterna do seu filho. Então, não terceirize a responsabilidade para um pastor, seja para quem for, mas você, pai, entenda de que, sim, você tem uma igreja que quer salvar o seu filho, mas de que a gente não pode desejar salvar o seu filho mais do que você mesmo. Então, eu estou aqui fazendo um convite para que todos os pais estejam envolvidos na salvação dos seus filhos, na salvação da nova geração. E ouvindo isso, sabe, eu quero falar com você que está em casa, no final do programa nós vamos encerrar com um momento poderoso de oração, onde nós vamos colocar o nome desses jovens. Se por acaso você hoje lembra de um jovem da sua igreja, da sua família, está longe dos caminhos de Deus, coloca o nome aqui no chat para a gente orar por esse jovem. Existe uma responsabilidade, existe hoje aquilo que a igreja deve fazer, aquilo que a família deve desenvolver, e nós iremos entregar então esse jovem nas mãos do nosso Deus. Coloca o nome dele aqui no chat. E falando sobre novas gerações, pastor Elmar, o que são novas gerações? Qual que é a idade que a gente define hoje novas gerações? Geralmente, quando tem um programa jovem na igreja, alguns dizem, né, todos são JAs, de 0 a 100 anos, né, aquelas brincadeiras. Mas quem é que realmente faz parte das novas gerações? Olha só, Rodolfo, até por uma questão biológica, já existe naturalmente uma diferença entre uma pessoa que a gente colocaria como adulta, vamos colocar ali uma pessoa de 30, 35, 40 anos, de uma pessoa de 15 anos. Eu estou agora com um garoto de 13 anos em casa, né, um adolescente, pré-adolescente. E eu estava lendo recentemente a respeito dessa nova fase do meu filho, né, e ali eles estavam dizendo que, por questões hormonais, a partir dos 13, 14 anos, o adolescente ele tem uma preguiça incrível.
E é uma questão estrutural, né? E eu comecei a ver isso em casa, claramente, porque de uma hora para outra, de repente, meu filho parece que ficou preguiçoso, ele não consegue levantar da cama, tudo é muito lento e muito lerdo. E aí eu não estou mais bravo com ele por causa disso, porque eu entendi que faz parte desse processo, inclusive hormonal. Então, veja, até por questões físicas, existe já essa diferença, ok? Uma outra questão, a maturidade. Uma pessoa de 15 anos, por exemplo, os jovens, principalmente de 15 a 16 anos, eles acham que sabem tudo. E eles acham que são, inclusive, imortais, né? E nós, mais velhos, sabemos que a vida não é dessa forma. Então, são perspectivas de vida diferentes. Somado a isso, a gente ainda tem as diferenças da sociedade. Eu, por exemplo, cresci numa sociedade. Eu cresci na década de 80, na década de 90, no Rio de Janeiro. E eu não posso dizer que um garoto da minha idade, vivendo no Rio de Janeiro agora, mesmo comparado à minha idade no Rio de Janeiro, em 1990, vive a mesma realidade do que eu. Por quê? Porque o Rio de Janeiro mudou, a vida mudou, a sociedade mudou. Então, ele vai refletir a partir da sociedade, a partir dos hormônios, a partir da sua família, a partir da música, a partir do que ele vê na televisão. Veja, eu cresci assistindo Tom e Jerry. Hoje, eu assisto alguns desenhos que os meus filhos assistem e não entendo absolutamente nada. É construção mental completamente diferente. Então, quando a gente olha para essas realidades, a gente percebe que existem diferenças geracionais. Então, você tem aquele que cresceu e que foi jovem na década de 70, ele tem uma realidade. Aquele que cresceu em 80, 90, outra realidade. Aquele que nasceu no início dos anos 2000, que agora está com 20 anos, uma outra realidade. E agora a gente tem a moçadinha de 15 anos, que são os adolescentes pré-jovens, inclusive completamente diferentes daqueles que têm 20 e 25 anos. Por quê? Porque as diferenças geracionais, elas estão diminuindo o tempo dessas diferenças. Por quê? O mundo tem tanta mudança tão rápido que essas diferenças de gerações elas estão cada vez menores. O meu filho de 13 anos é completamente diferente da minha filha de 5 anos. E aparentemente nós temos duas crianças, mas não. Aparentemente são da mesma geração os dois, não é? Mas já não são mais. A forma como minha filha reage a algumas coisas, completamente diferente do meu filho. E isso a gente já percebe que existe uma diferença geracional aí. Então, vamos fazer a soma. Existe a questão biológica, hormonal, a diferença da sociedade, a diferença da igreja, a diferença de pensamento, perspectiva. E quando nós falamos assim dessas diferenças de gerações, alguns são tentados a imaginar o seguinte: bom mesmo é a geração de hoje. Outro vai falar, não, melhor mesmo era a geração passada, a geração ali, da minha geração, né? Cada um tenta puxar para o seu lado. Mas nós devemos entender que todas as diferenças dessas gerações, principalmente quando nós trazemos para o contexto da igreja, elas não devem ser vistas como conflitantes, não devem ser vistas uma sendo melhor, outra sendo pior, mas a gente deve ver tudo isso como algo completo. A igreja é composta de pessoas de todas as gerações. A igreja deve atender, então, a necessidade de todos, e não de uma ou outra geração especificamente, não é mesmo? Excelente colocação, Rodolfo. E olha só como é que é interessante, né? A gente é tentado a falar assim, não, esses jovens, eles estão aí, né, com esses problemas, mas eu sei o que é ser jovem, porque eu já fui jovem. Repito o que eu falei. Nós que estamos aí na casa dos 40, porque afinal de contas, Rodolfo, até 49 é a casa dos 40. Né? Então nós estamos na casa dos 40 aí, não tem essa coisa de que a gente viveu a nossa juventude, por isso eu sei o que é ser jovem. Repito, porque o jovem de hoje, o garotão de 16, 17 anos, não tem nada a ver, a vida que ele leva, com a vida que você levava, você que hoje tem 40, 50 anos. É muito diferente. E vou dizer mais, eu ia falar isso no final, mas vou falar agora. Se na tua igreja tem um jovem de 16 anos, entenda que você está vivenciando um milagre. Às vezes a gente acha que milagre é o cego ter visão,
É o leproso deixar de ser leproso. Ah, não existe mais milagre. Milagres são na época de Jesus. Não. Um jovem de 16 anos está dentro de uma igreja é um milagre, é algo fantástico. Por isso eu já digo para você, valorize aquele menino, valorize aquela menina por estar dentro da igreja, porque o mundo ele é tão contrário à igreja, a valores de Deus, a valores morais, que quando ele está dentro da igreja, ele está dizendo assim, mesmo essa avalanche social que eu estou exposto, eu quero estar aqui. Para mim, é um grande milagre. Agora, o que você estava falando, Rodolfo, é o seguinte, baseado nessa questão de que na minha época era melhor, isso tem a ver, inclusive, com gosto musical, né? De vez em quando tem isso, né? Não sei na tua igreja que está me ouvindo, né? Não, essa música não pode. Mas por que não pode? Não, essa música não é santa. Mas por que não é santo? Né? Normalmente, não estou dizendo que todas as vezes, porque existe uma linha de coerência também. Mas muitas vezes, música boa é a música de quando eu era jovem. Aquela música era boa. Aí eu não concordo com a música de hoje. Mas é porque, inclusive, música tem a ver com construção da tua época. A hora que você olha, por exemplo, na década de 70, a gente está falando da década de 70, um Brasil com uma bossa nova. A bossa nova já se foi, mas quem é da década de 70 fala, nossa, aquilo era música boa, né? E assim você vai com alguns gostos. Aí eu dei um exemplo da música, agora vou para outros exemplos. Essa geração que é boa, não. Todas as gerações têm pontos positivos e todas as gerações têm pontos a serem trabalhados. Vou dar um exemplo para você. A geração mais antiga, talvez a minha e a anterior à minha, tinha uma visão de vida, Rodolfo. Era assim, ó, eu vou entrar na faculdade, vou me formar, vou me casar, vou entrar numa empresa, vou começar a trabalhar nessa empresa e vou me aposentar nessa empresa. Brother, esse era o roteiro da vida do baby boomer, esse era o roteiro da galera ali, da geração, talvez millennials não, mas anterior também, esse era o roteiro da vida. Hoje, a geração mais nova é uma geração muito mais fluida, e aí tem um monte de defeito por causa disso. Porém, a geração atual ela é muito mais voltada ao trabalho comunitário e à possibilidade de viver por causas. Então, ele necessariamente não quer segurança, ele quer razão de viver. E é por isso que antigamente era tão difícil você encontrar alguém que quisesse ser missionário. Porque missionário é trabalhar no escuro, é trabalhar por uma causa sem saber se você vai se aposentar. E a geração de hoje, Rodolfo, nós estamos tendo uma explosão de jovens desejando serem missionários. Por quê? Porque eles querem se engajar numa causa. Eles querem trabalhar numa coisa que eles acreditam. Se tem sentido, mesmo que não tenha segurança e nem mesmo resultado financeiro, eles entram. Porque para eles, a causa é mais importante que o dinheiro. Então, isso é só para dar um exemplo para você de que as gerações elas são diferentes, as gerações elas são conflitantes em alguns momentos, só que uma tem um ponto positivo e outra tem um ponto negativo. Por isso que a gente fala que uma igreja ela tem que ser uma igreja com valores intergeracionais. Nós nunca vamos lutar por uma igreja jovem. Nós sempre vamos lutar numa igreja em que o jovem esteja inserido, em que o jovem também seja protagonista, em que o jovem também tenha valor, porque a gente entende que uma igreja equilibrada é o melhor do jovem com a experiência do mais velho. Aí sim a coisa prospera. E isso que você falou agora, Elmar, sobre um jovem de 16, 17, 20 anos estar na igreja é um milagre, se comprovou aqui no nosso chat. Porque veio uma enxurrada de nomes de pais, líderes de igrejas que estão aqui participando conosco, colocando o nome de jovens que se afastaram. Alguns pela faculdade, aqui foi colocado alguns em relação a problemas com o sábado no trabalho. Então a gente percebe que precisamos fazer algo. Nós temos aqui alguns comentários. O Adir disse que a igreja ela precisa se abrir para viver em harmonia, um respeitando e valorizando o outro, independente da geração a qual pertença. Nós temos aqui a Neide dizendo que, dando testemunho que na igreja dela é uma bênção, onde todos ali, jovens e outras gerações, vivem em harmonia. Nós temos aqui a Ana Paula dizendo algo muito bonito.
Minha dupla missionária, meu filho Gabriel, de 11 anos. Que Deus o abençoe para que ele continue com esse espírito missionário. Pegando aqui então, pastor Elmar, a fala da Ana Paula. Ela diz que o filho de 11 anos está sendo discipulado por ela. Imagino que hoje, uma das melhores maneiras dos nossos jovens permanecerem, estar envolvidos na igreja, é eles encontrarem ali um propósito, não é? Encontrarem uma causa, assim, algo pelo qual eles, não, aqui, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Eu queria parabenizar a Ana Paula, né? Com o filho Gabriel, o nome do meu filho também é Gabriel, muito legal. Quando a gente olha para a Bíblia, em Deuteronômios, Deus falando ali para o povo de Israel, como é que eles deveriam proceder na questão da educação dos seus filhos, ele colocou bem claramente, né? Você, pai, né, deve me amar sobre todas as coisas, aí depois ele diz, e tu quem? O pai, a inculcarás. Então, a responsabilidade de passar uma visão sobre Deus, passar sobre religião, para os filhos, essa responsabilidade é do pai e da mãe. O problema é que nós estamos destroçando o lar. O problema é de que a mãe tem tempo para o celular, mas não tem tempo de olhar para o seu filho. O problema é que o pai está tão voltado para ganhar dinheiro, para poder dar um conforto para a sua família, que esquece que mais importante que o dinheiro da terra é o tesouro no céu. Então, eles esquecem disso tudo e esquecem, inclusive, de discipular o seu filho. E aí, o filho nunca vê um pai estudando a lição. E aí ele pergunta, por que eu vou estudar a lição? Meu pai não estuda a lição. Então, os maiores exemplos o jovem ele tem que ter é dentro de casa. A partir do momento que o filho vê o pai e a mãe chegando na hora do trabalho, vê que o pai e a mãe têm dinheiro para ir na academia, mas não tem dinheiro para a lição da escola sabatina, não tem dinheiro, chega sempre atrasado no culto, ele vai falar assim, isso aqui não é importante, isso aqui não é importante. Então, eu entendo, Rodolfo, que o primeiro passo é o pai e a mãe puxar a responsabilidade. Puxar a responsabilidade. Eu gosto muito daquele exemplo de Noé, né? Noé ele foi chamado por Deus. O Espírito de Profecia diz que ele gastou tudo que ele tinha na arca. E aí alguns dizem, né? Mas, puxa, Noé pregou lá 120 anos e não converteu ninguém. Converteu toda a família dele. Então, na hora que veio o dilúvio, a família dele estava segura. Ele gastou todo o dinheiro com aquilo que podia salvar a sua família. Às vezes a gente está gastando dinheiro com aquilo que não trará a salvação eterna para a nossa família. Então, nós temos que estar conscientes disso, né? E aí, depois disso, entender o que é discipulado. É assim, né, Rodolfo? A gente, às vezes, complica as coisas, né? E tem centenas de livros sobre discipulado. E, brother, basicamente, discipulado é eu andar ao lado de alguém e falar assim, ó, aprenda comigo aquilo que eu faço. Só que discipulado, normalmente, ele é aplicado no sentido bom. Só que discipulado, você pode discipular para o bom ou para o mal. Então, discipulado venha comigo, aprenda comigo, esteja comigo, e eu vou transmitindo valores, e a pessoa vai absorvendo. Se é para o bem, é para o bem. Se é para o mal, é para o mal. Então, na verdade, hoje eu faria um convite para você. Vamos discipular os nossos jovens para as coisas boas. Com certeza, levá-los para um bom caminho. E uma das questões que a gente vai conversar aqui hoje, a gente vai bater um papo, é exatamente isso. Como que eu vou discipular um jovem, na minha experiência com Deus, para que ele leve outro jovem para Cristo? Como que eu vou fazer com que o jovem da minha igreja, como que eu vou fazer que o jovem ali da minha unidade de ação entenda que ele tem essa responsabilidade de discipular outro jovem, de levar o outro jovem a Cristo? Rodolfo, quando o jovem quer, ele vai de carona de Cascavel a Barretos, porque em Barretos tem um peão de Barretos que ele quer assistir. Quando o jovem quer, ele sai do emprego para assistir um jogo do time dele lá em Tóquio, brother. Entendeu? Sem saber que quando voltar ele vai ter emprego. Esse é o jovem. Teve alguns que foram e não tinham nem como voltar, né? Exatamente. Eu lembro daquela época ali, nossos amigos corintianos, né? Exato, essa história. Então, veja, o que eu imagino que é o nosso grande trabalho? E para você que está nos ouvindo nesse momento, que é um líder de igreja local. A nossa igreja tem que ser um lugar
tão interessante para o jovem. A nossa igreja tem que fazer tanta diferença na vida do jovem, ao ponto em que ele queira estar na igreja. Mais do que isso, que ele queira que os seus amigos estejam juntamente com ele na igreja. Porque chega no sábado à noite, o jovem pega o telefone e liga para o outro ou manda um WhatsApp falando assim: hoje à noite eu estou no bar tal. Por que ele vai para aquele bar? Ele vai para aquele bar porque ele gosta, ele vai para aquele bar porque ele não tem vergonha de indicar aquele bar, ele vai para aquele bar porque ele tem sensações boas, porque aquele lugar soma a vida dele, por isso que ele indica aquele bar. Então, a nossa igreja, ela tem que ser um lugar onde o jovem ele se sinta acolhido, onde ele se sinta amado, onde ele sinta que ele tem espaço, onde ele sinta que a sua voz ela é ouvida, onde ele perceba que o programa é um programa que enche o coração dele. A partir disso, ele vai naturalmente falar para os seus amigos de que a experiência que ele está tendo é uma experiência positiva, Rodolfo. Então, às vezes, a gente quer mecanizar uma coisa que ela pode ser muito natural. Você, por exemplo, você vai numa lanchonete e você come um lanche bom. Aí eu venho aqui para Cascavel, você vira para mim e fala assim: Elmar do céu, hoje eu quero te levar num lugar que tem um lanche maravilhoso. A empresa não te pagou, a empresa não pediu para você falar para mim dela, você falou por quê? Porque você foi, você gostou, você ficou satisfeito, então você vai falar para mim. Eu imagino que a igreja é mais ou menos dessa forma. Não é uma empresa, não é uma loja. Mas as pessoas que ali estão têm que estar tão satisfeitas com aquilo que está acontecendo que elas tenham vontade de levar os seus amigos. E aí, meus irmãos, eu vou fazer um desafio. Agora que nós estamos voltando da pandemia, muitas coisas podem ser mudadas e melhoradas na nossa igreja, nosso processo de culto, a forma como a gente recebe as pessoas, a forma como a gente acolhe os diferentes. E eu entendo que uma igreja desta forma será um ambiente propício para que o jovem queira estar e para que ele queira trazer os seus amigos para fazerem parte. Eu estava me lembrando de uma experiência que eu tive ano passado, apesar de não estar mais na faixa etária dos jovens, mas eu me lembro que ano passado assisti uma série, me chamou muita atenção, gostei, e converti 4 amigos para essa série. Me empolgou, eu achei legal, gostei do enredo, e fiz com que 4 pessoas também assistissem, depois fiquei refletindo. Será que eu realmente estou falando de Cristo, falando do discipulado com essa intensidade, com essa paixão? Então, o que a gente está percebendo? A melhor maneira dos nossos jovens estarem envolvidos na missão é quando eles entendem a igreja como um lugar de acolhimento, um lugar de respeito, um lugar onde eles são ouvidos, são orientados. Quando nós falamos dos jovens estarem envolvidos, às vezes a gente pensa o seguinte: vai ter uma semana de evangelismo. Não, nossos jovens vão estar na recepção. A gente pensa que o envolvimento deles é ali, a recepção, uma coisa ou outra. Não, mas eles querem fazer parte do processo, da construção da ideia, do planejamento, da execução. Deixa eu dar 2 exemplos para você dentro desse contexto, né? Foi feito um estudo, e isso virou um livro, e quais são as principais razões pelas quais os jovens saíram da igreja. Foi feito um estudo com quem tinha saído, né? E eles disseram basicamente o seguinte: a igreja deixou de ser relevante para mim. O que isso significa? Significa o seguinte: quando eu vejo um jovem na minha igreja e ele está solteiro, tem 20, 22 anos, ele não está namorando, e ele está solteiro, aí eu pergunto, né, para você: o fato do jovem estar na sua igreja e estar solteiro é um problema da igreja? A primeira resposta seria não. É um problema espiritual? A primeira resposta seria não. Só que, por alguma razão, esse jovem não encontra uma namorada dentro da igreja, no distrito, né, ali, e começa a namorar com uma pessoa de fora da fé, de uma outra crença, seja o que for. E aí? Aí as pessoas se reúnem para poder resolver o problema, porque agora virou um problema espiritual. Então, quando ele não tem ninguém, não é um problema espiritual, mas agora que tem, é um problema espiritual. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: de que a partir do momento que temos um jovem na nossa igreja que não tem namorado, é importante a gente imaginar, né, Rodolfo,
um encontro, um campuri, uma integração entre distritos, uma busca de um outro culto jovem para que eles possam se conhecer. Por quê? Porque no momento, um jovem de 22 anos, um problema crucial na vida deles é ter ou não ter uma namorada. Então, isso é tão importante, e a partir do momento que a igreja se preocupa com esse dia a dia do jovem, a igreja se transforma num lugar relevante na vida dele. E sendo relevante, ele vai doar tudo que ele tem, toda a vida dele, numa causa como essa. Então, um dos apelos dessa noite é virar para você, líder da igreja, para que você olhe para os seus jovens com muito amor e muito carinho, para que você possa envolvê-los no processo de liderança, que você possa ouvir o jovem em suas opiniões. E mesmo que as opiniões deles sejam diferentes das suas, entenda que, eventualmente, a diferença pode ser a busca por um crescimento. Não é porque é diferente, não é bom. Mas, às vezes, a nossa igreja precisa experimentar novos caminhos. Aquilo que é dogma, aquilo que é uma questão de crença, aquilo que é bíblico, a gente não mexe uma vírgula. Agora, existem coisas que não têm a ver com Bíblia, tem a ver com pequenos costumes e gostos, e nisso os nossos jovens podem dar, sim, com certeza, a sua contribuição. Que maravilha. E aqui o nosso chat, temos muitas contribuições. Eu gostei muito da fala do Adir, onde ele diz para nós o seguinte: os jovens fazem um trabalho de evangelismo com muito mais facilidade, às vezes, que os adultos. Quando tem o incentivo correto e o ensino prático, eles fazem naturalmente. Aí o Adir também disse um pouquinho mais para baixo, contou um testemunho, como que ele foi abordado por 2 jovens do IENS aqui na rodoviária. Vai ver que não sabiam que ele era adventista, não conheciam. Falou que foi com muita facilidade, que os jovens entregaram o livro missionário, que os jovens oraram. Ou seja, tudo que a gente está comentando aqui, quando o jovem entende a igreja como acolhedora, como aquela que cuida das suas necessidades, se preocupa com seus relacionamentos, com o seu emprego, ele vai dar corpo e alma, coração, tudo por essa causa. Mas também chegou para nós aqui uma pergunta, alguém falando assim: eu já não faço mais parte das novas gerações, mas eu quero dar um estudo bíblico para um jovem. Como que pode, então, dentro dessas diferenças de gerações, um adulto, um idoso, alguém mais velho, discipular e evangelizar um jovem? A melhor forma de ganhar um jovem é trabalho de um jovem com outro jovem. Mas isso não significa dizer que alguém mais velho não possa trabalhar com um jovem. Porém, é importante dizer que eu vou me relacionar com esse jovem e vou ensiná-lo a forma cognitiva. O que é o cognitivo? É o conhecimento, é a Bíblia, a lição, ali fazendo perguntas, tirando as dúvidas. Só que, para eu poder preencher aquele vazio no coração do jovem, porque vamos imaginar, eu estou trazendo o jovem para a igreja, ele está deixando, de certa forma, alguns amigos da faculdade, ele está deixando de sair à noite para o barzinho, ele está deixando de beber com os amigos, ele está mudando a vida. Agora ele vem para a igreja. Chegando na igreja, ele precisa ter uma nova vida social. Você é casada, tem seu marido, tem seus filhos, os seus amigos também são casados. Aí tem uma menina de 18 anos. Vai fazer parte desse grupo? Provavelmente não, ela não vai se enquadrar. Então, qual que é o seu trabalho? O seu trabalho é trabalhar o cognitivo do jovem, ensinando a palavra e criando pontes dele ou dela com os jovens da igreja. E aí vem a questão, Rodolfo, qual é, na minha opinião, as melhores estruturas de evangelismo para jovens? Vamos lá. Para mim, disparado, um pequeno grupo de jovens. A gente chama de geração 48, você pode chamar de pequeno grupo, você pode colocar o nome que você quiser. Mas é aquela estrutura onde as pessoas se encontram fora do encontro, fora da igreja. Então pode ser numa quinta, pode ser numa sexta, pode ser numa terça, pode ser em qualquer dia da semana, numa casa. Essa estrutura de relacionamento, de conversa de jovens, para mim é a mais poderosa, para criar evangelismo para as novas gerações. Então fica aqui uma dica. Segunda dica, poderosíssimo, poderosíssimo, coral jovem. Eu sou um fã de coral.
Na minha opinião, pelo menos todos os distritos deveriam ter um coral jovem. Eu não sei como é que está aqui na região da OP, mas assim, pelo menos grande centro, né? Aqui em Cascavel deveria, não sei se tem, um coral jovem. Pode pegar todos os jovens das outras igrejas. Por quê? Porque eles vão se encontrar, eles vão trocar ideia, eles vão ficar juntos, eles vão trazer um amigo que seja de fora para poder se enturmar com aquela galera. Então, a segunda estrutura que eu acho que é muito poderosa. A terceira estrutura, muito poderosa, é o que a gente está tentando implantar nos distritos, é o que a gente chama de celebração jovem. No sábado à tardezinha, de noite, você faz um programa onde você tem basicamente 4 coisas. Você tem um louvor muito bom, você tem um momento de oração, você tem um testemunho, você tem uma mensagem voltada mais para os jovens. Então, às vezes, o jovem não consegue entender esse negócio de ir na igreja no sábado de manhã. Mas sábado à noite é muito mais normal para ele ir à igreja. Então, é a celebração de jovem. E todas essas escadinhas vão levar, então, para o próximo degrau, que, na minha visão, também é uma estrutura muito poderosa para trazer o jovem e engajá-lo na igreja, que é a Escola Sabatina de Jovens. Por isso, Rodolfo, que a gente fala tanto Escola Sabatina, porque Escola Sabatina é um lugar onde as pessoas elas têm proximidade. Uma pessoa quando vem na igreja, no primeiro momento, ela não vai ter proximidade com o pastor. O pastor ele vai estar na frente. É uma figura, às vezes, muito distante de quem está vindo para a igreja. Mas ela vai ter proximidade daquela pessoa que está sentada ao lado dela na sua classe de escola sabatina. E é por isso que as escolas sabatinas têm que ser muito valorizadas, muito fortalecidas. Não só o ensino, mas principalmente a relação de amizade entre as pessoas. Eu me lembro ano passado, pastor Elmar, eu fui visitar uma equipe de Caleb, ali na cidade de Araruna. E foi um dia muito bonito, teve um batismo e uma história que me chamou a atenção. A senhora que estava sendo batizada, a dona Cida, era uma ex-adventista. E ela veio para a Missão Caleb como cozinheira. O pessoal conhecia os dotes culinários dela, ela estava de férias do trabalho. Falaram, dona Cida, precisamos de você 15 dias. E ela vindo cozinhar para os jovens, tomou a decisão de ser batizada. E o mais interessante foi o seguinte, o filho dela, enquanto ela estava na igreja, havia sido desbravador, havia feito estudos bíblicos, e ele, quando a mãe saiu da igreja, obviamente ele também deixou de frequentar, e a mãe gostou tanto daquilo que estava acontecendo com ela, que falou, filho, você tem que vir aqui me ajudar a cozinhar. E aí naquele dia, tanto a Cida quanto o Gabriel foram batizados. Foram convidados para participar de uma das estruturas, se sentiram amados, sentiram-se acolhidos, e tomaram ali a decisão tão importante do batismo. Então, a melhor maneira de um jovem ser evangelizado é essa. Se sentir acolhido, se sentir abraçado, entender que ali a igreja é o seu lugar, entender que ali ele está tendo encontro com Cristo. Nós temos muitos outros comentários aqui. Pessoal do Connect Jovem, deixar um abração aqui para vocês. Vocês colocaram, quer evangelizar um jovem? Vem para o Connect. Projeto maravilhoso dos jovens aqui do Distrito do Clarito, pastor Elmar. Nós temos aqui também um outro comentário, nós temos o irmão Sivonaldo, lá de Nova Prata, dizendo, estou dando estudo bíblico para um casal jovem e discipulando o esposo ali para ser um futuro ancião, já pensando nele como um líder da igreja. E nós temos aqui também a Elise, 2 Vizinhos Sul, mandou para nós aqui um testemunho, foi através do Gabriel, que o Caio veio para o clube, e o Caio é um amiguinho da escola. O Gabriel convidou o Caio aceitou para participar, e ele diz aqui, ouve bem essa, pastor Gilson, nós começamos a assistir e participar da escola de missões e orar para que Deus nos desse uma família para estudar a palavra. E então a mãe do Caio pediu estudo bíblico ali para a família da Elise. Ou seja, Deus está usando pequenos, adolescentes, jovens, para que a missão seja cumprida. É isso aí, Rodolfo. Então, eu diria, envolvam os jovens da sua igreja, né? Faça, você que é líder, né, convide o seu pastor, convide a comissão da igreja para terem reuniões analisando os números. Hoje em dia, os pastores eles têm acesso ao que a gente chama de Power BI, que é um instrumento poderosíssimo, onde através de uma série de informações a gente consegue saber quais os jovens estão na igreja, quais que estão fora, quais os que foram batizados nos últimos anos. Então, uma série de números. Em algumas igrejas, esse Power BI, depois que a gente analisa, ele dá vontade de chorar, sabe, Rodolfo? Só que é o seguinte,
Quando a gente tem um problema, a gente tem duas opções. Ou a gente corre dele, a gente se nega a resolvê-lo, ou a gente enfrenta. Hoje nós temos um problema real. Nós precisamos nos conectar com as novas gerações. A nossa igreja, ela precisa estar mais ligada e ela tem que ser mais relevante para as novas gerações. Só que também tem uma boa notícia. Quando ela é boa para as novas gerações, não significa que ela seja pior para as gerações antigas. É interessante, quando ela é mais relevante para os jovens, significa dizer que a igreja ela também está sendo melhor para as gerações antigas. Então, vamos realmente nos aplicar nessa questão de olhar para os jovens, de envolver os jovens, porque é uma igreja que tem crianças, adolescentes, jovens participando. É uma igreja que tem presente. E é uma igreja que tem futuro. Uma igreja sem jovens é uma igreja que tem data para suas portas serem fechadas para sempre. Então vamos olhar com carinho para esse tesouro chamado jovens. Exatamente. Nós estamos aqui caminhando para o final da nossa escola de missões de hoje. Temos aqui mais um comentário. Parabéns ao pastor por estar preocupado com o relacionamento dos jovens solteiros, para encontrar alguém da mesma crença, proporcionando oportunidades de se conhecerem. Mas alguém disse aqui, nossa igreja está se reunindo os adolescentes no sábado à noite, na casa do professor dos adolescentes, e às vezes um encontro é no domingo à tarde, ou seja, um encontro extraclasse que gera relacionamento. E queridos, lembrando então que esse é o nosso grande desafio. Nossa igreja é composta por pessoas de gerações diferentes, que pensam diferentes, que são diferentes, mas que estão unidas no mesmo propósito, que é muito em breve ver Jesus voltar. Então o desafio de hoje é que aí na sua igreja vocês envolvam todas as gerações no processo de discipulado, no processo de evangelismo, no crescimento, em tudo aquilo, todos os passos que a igreja for dar. E lembrando sempre da compreensão, do amor e do acolhimento, para que todas as gerações sejam então ali atendidas por nossa igreja. Pastor Omar, então um último recadinho. Como podemos, então, evangelizar nossos jovens? Que último recado você deixa para o nosso pessoal, para os nossos alunos da Escola de Missões? Eu diria para você que é jovem, que está me escutando, né, abra os braços e vá na direção da geração mais antiga, porque eles têm muito o que ensinar para você. Para você que é um pouco mais velho, para você que é um pouco mais antigo na igreja, eu queria desafiar você. Abra os braços e vá na direção dos jovens, porque eu tenho certeza de que a força dos jovens com certeza vai fazer diferença na igreja local. E eu gostei, Rodolfo, do irmão, como é que é o nome dele? O Adir? Eu acho que é outro nome que falou que está dando estudo bíblico para um casal jovem. Sivanaldo. Você que é líder, tome como exemplo o irmão Sivanaldo, de qual lugar? Nova Prata do Iguaçu. Nova Prata. Olha só que intencional que ele está sendo. Ele está dando estudo bíblico para um casal, para discipular, para que eles possam ser líderes posteriormente. Às vezes a gente bate no peito, né, dizendo que eu sou ancião na igreja local há 20 anos, há 30 anos. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você se dedica à igreja, parabéns, Deus seja louvado por sua dedicação. Mas a grande pergunta é, nesses 20 anos, quantos novos líderes você ajudou a formar? Isso é muito importante. Então, é a gente estar vivendo a nossa geração, olhando para a geração que vem atrás, para formá-los como pessoas, inclusive, melhores do que nós. E aí, então, um último adendo para você. Crie na sua igreja uma estrutura, um ambiente em que o jovem se sinta confortável de trazer os seus amigos. Esses amigos, eventualmente, Rodolfo, podem ser esquisitos. Eles podem estar vindo de uma vida do mundo tão pregressa que vão chegar na igreja e, de repente, vão criar estranheza. Mas ele não pode chegar na igreja e se sentir rejeitado. Ele, no primeiro momento, precisa de um acolhimento. E, a partir disso, o sangue do Senhor tem poder para poder perdoar, inclusive transformar. E a igreja é a porta que tem que estar aberta para esse processo de conversão, transformação e de um novo discípulo para Jesus Cristo.
Que maravilha. E os nossos jovens aqui, Pastor Elmar, estão desafiados, e toda a igreja, que a partir do dia 10 de julho iniciamos aqui nossa missão Caleb de inverno. Vão ser 1.700 Calebs envolvidos, que vão estar fazendo atividades missionárias, atividades comunitárias, atendendo a sociedade, e na última semana do mês de julho estarão fazendo um grande evangelismo aqui na nossa associação. Então, amigos, temos um grande desafio, mas um grande desafio que no nome do Senhor Jesus vai ser vencido. Evangelizar os nossos jovens, envolver os nossos jovens e termos uma única igreja, com todas as gerações se preparando para a volta de Jesus. Nós iremos nesse momento encerrar a nossa aula, o bate-papo está muito bom, mas está na hora de nós encerrarmos aqui. Lembrando você de responder a chamada, o link já foi enviado aqui no chat do YouTube, do Facebook, e nós queremos terminar nesse momento orando em favor da sua vida, em favor do seu ministério, mas em especial hoje em favor desses jovens que você colocou o nome aqui no nosso chat. Jovens que se afastaram, jovens que nesse momento precisam do toque do Espírito Santo, precisam do amor da igreja, sendo ali a mão estendida do bom pastor para trazê-los de volta. Pastor Elmar, por bondade, ora para a gente nesse momento, pelos nossos jovens. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de trazermos esse assunto tão importante para a tua igreja na região oeste do Paraná. Que esses líderes possam entender e praticar, que eles possam amar, que eles possam discipular, que eles possam dar espaço para os jovens na igreja local, que os nossos jovens também possam se sentir desafiados e possam escrever uma linda história de realizações na tua igreja, Senhor, e que tua igreja cresça e prospere nessa região do Paraná. De uma forma muito especial, oramos por aqueles jovens que um dia já sentaram nos bancos de tua igreja e que por alguma razão hoje estão afastados. Existem pais que choram a sua ausência. Existem alguns nomes que foram colocados aqui para que a gente pudesse orar nominalmente. O Senhor conhece cada um deles. Senhor, toque no coração desses jovens, aonde eles estiverem, para que eles possam compreender que a casa do Pai é o lugar mais seguro e de onde eles não deveriam ter saído. Mas se saíram, que eles são bem-vindos para voltar. Que o Senhor conceda essa bênção na vida desses jovens. Que o Senhor coloque esperança no coração dos pais e que a gente veja uma igreja cada vez mais forte. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Elmar, pela tua participação. Muito obrigado por ter compartilhado com a gente aí tantas dicas, tantas histórias bacanas. E amigos, que Deus abençoe você. Tenha um ótimo sábado. E daqui 15 dias estaremos juntos novamente para a nossa 7ª aula da nossa Escola de Missões. Que Deus abençoe e um grande abraço.